Essa é a TV Comunitária de Belo Horizonte, eu sou Delzi Laureano e nós estamos começando mais um programa Palavra Ética. Hoje nós estamos recebendo o professor Heron Geraldo de Souza. O Heron é formado em Direito e Filosofia e é mestre em Teoria do Direito. O Heron veio aqui nesse programa hoje com uma missão bem difícil. Pedi para ele o seguinte: nós temos trazido ao longo deste tempo que nós estamos aqui no Palavra Ética diversas pessoas que nos ajudam a compreender os problemas que nós vivemos na atualidade. Em determinado momento nós precisamos de parar e pensar também teoricamente como esses desafios vão sendo colocados para nós e de que forma também nós, compreendendo essa realidade, nós podemos agir. Hoje, então, nós vamos falar de um fundamento que está lá na Constituição, fundamento do Estado, que é a cidadania. O professor Heron vai nos ajudar a compreender o surgimento da cidadania, os desafios e como nós podemos compreender hoje este fundamento do Estado de Direito. Professor Heron, mas para começar, primeiro eu queria te pedir para ficar à vontade, nós estamos aqui nesse espaço para uma conversa mesmo. Seja bem-vinda aqui ao espaço da TV Comunitária. E para começar, gostaria que você falasse para nós um pouco quem é o professor Heron Geraldo de Souza. Primeiramente, obrigado pelo convite e, como você já colocou, é sempre um desafio tratar de cidadania como um fundamento do Estado, porque, a princípio, pensa que são duas coisas separadas, né, que existem por si só, e não. Necessariamente, Estado e cidadania, modernamente falando, e no Estado democrático de direito, a cidadania é a condição de possibilidade de qualquer Estado legítimo e válido, né? Mas antes de começar a desenvolver, então, esse assunto... Fala um pouco da sua vida, para nós vamos conhecer um pouco quem é você. Esses dias, é até interessante você colocar assim, porque visitando o site da Faculdade de Educação da UFMG, normalmente, nesses sites, coloca corpo docente, corpo discente, né? E uma certa impessoalidade, porque se trata de uma academia, e foi interessante porque, visitando esse site da Faculdade de Educação, lá estava assim, pessoas, né? Aquilo me chamou a atenção, porque já não é mais um corpo docente, são pessoas. E aí eu fui visitando os professores, vendo a qualificação, o que eles faziam. Então, primeira coisa que o conceito de cidadania trabalha com pessoas. E aí, você me pedindo para falar da história, eu venho Quem é a pessoa, então? Quem é a pessoa? Professor né? Heron, né? Não precisa nem de falar, então, professor. Isso. Pessoa Quem é essa Heron. pessoa? Né? É Essa pessoa vem do interior de Minas, de Bom Despacho, fez todo o primário, o fundamental, o médio lá, de família que não estudou. Eu sou o primeiro da minha família a fazer um curso superior, de toda a minha família, tanto do lado do meu pai quanto da minha mãe. Meu pai tem terceira série e a minha mãe tem quarta série de grupo. E somos 5 em casa, 5 homens, eu sou o mais velho. E com 15 anos eu saio e vou estudar com os lazaristas, no seminário, em Campina Verde. Fiquei com eles lá 3 anos, depois vim fazer noviciado, filosofia, e saio do seminário, depois da filosofia, e começo a fazer o direito. Hoje, terminei meu curso de Direito, fui fazer um mestrado em Teoria do Direito na PUC e me tornei professor da Dom Helder. Lá eu trabalho com Filosofia do Direito e Hermenêutica. Mais ou menos essa é a minha história, né? Hoje sou casado, tenho uma filha de 3 anos e essa é a minha vida, de alguma forma, acontece aí. E trabalho com o que eu gosto, efetivamente. Não advogo, não tenho um ofício público e me dedico inteiramente ao magistério, a estudar e dar aula. Sim. Eu acredito no trabalho de formação. E não é só dar aula, né, no sentido de pensar que estou ensinando alguma coisa, mas prefiro muito mais pensar que posso provocar os meus alunos a fazer uma caminhada, né, por conta própria. Então, sempre quando vou para a sala de aula, tem muito mais o intuito de provocá-los, e principalmente no curso de Direito, né, de provocá-los a compreender que o direito é sempre uma conquista que se faz num tempo, né, num lugar e com outro. Nunca se faz direito sozinho, né?
sem história, sem um lugar, sem estar com o outro. Então, direito é necessariamente uma construção histórica que se constrói com o outro, com pessoas, né? Então, direito é muito mais do que artigo de lei e técnica. Então, até poucos dias, conversando com alguns professores na sala lá dos professores, que para mim é um dilema, estamos formando o quê? Técnicos, né? Tecnólogos, para poder ficar lendo artigo de lei, ou estamos formando pessoas, queremos, né, pessoas que lidem com o direito, porque senão eles não vão ser capazes de compreender que sempre por detrás do direito há demanda de pessoas, né? E pessoas têm nome, têm história, é por aí. Exatamente. Você faz essa reflexão para nós aí do direito, nós vamos caminhar para o sentido aí da cidadania como um conceito jurídico também, inclusive como um fundamento da Constituição, mas você falou um aspecto interessante aí que eu gostaria de a gente demorasse um pouquinho mais. Você fala assim, meu pai e minha mãe estudaram pouco, mas eu imagino hoje você como professor que você deve reconhecer muito conhecimento nessa comunidade simples de Bom Despacho que você viveu, não? Com certeza. E meus pais não são de Bom Despacho, né? Meus pais, eles são da roça mesmo. Meu pai é perto de Bom Despacho, mas é de um outro município que chama Moema. Então, eles viviam, tanto meu pai quanto minha mãe, ali por perto, mas viviam à beira de um ribeirão. Os dois tinham que andar por volta de 2 léguas, acho que 12 quilômetros, se não me engano. Então, indo a pé e voltando a pé. Né? Não tem escola, né? Não tem o conhecimento de academia, de ficar sentado no banco de uma escola, mas tem sabedoria, né? Nos educou com aquilo que eles aprenderam com a vida na comunidade. E deu certo, né? Deu certo. Tanto que você está aqui hoje nos ensinando. É porque quando você fala, então, dessa educação que é transformada em tecnicismo e que tem nos incomodado tanto, então acho que nós estamos num momento de resgatar esses saberes e de advogar, vamos dizer assim, uma nova forma, né, de compreender como podem ser formadas as pessoas, né? Ô, Heron, vamos passar para o nosso tema aqui, já conhecendo um pouquinho da sua vida. É claro que é impossível no programa também conhecer com profundidade quem é essa pessoa, né? Mas você está aí participando, educando tantas pessoas para serem bons juristas, para esse desafio. E eu leio em um texto seu aqui, o direito mais do que processo. Nós precisamos de chegar na questão concreta, nos problemas que nós estamos enfrentando, o direito ser capaz de dar uma resposta, né? Mas nos fala aqui, o que é cidadania? Cidadania. Primeiramente, antes de entrar num conceito, que qualquer conceito ele é extremamente temerário, né? Sim. Essa ideia de conceituar e como se fosse possível você acabou de conceituar, ele já mudou, né? Abarcar todas as realidades. O próprio Thomas Kuhn fala que isso tem um limite próprio, né? Enquanto visão. Então vou refazer minha pergunta. Não há um conceito de cidadania, mas pode haver várias ideias de cidadania, né? Sim, é exatamente isso que eu queria dizer. Vou recolocar minha proposição. Como surge essa ideia de cidadania e como nós podemos compreender cidadania? Sim. Primeiramente, eu acho que tem duas acepções aí que são importantes, duas compreensões, duas percepções do homem. Uma que remete diretamente ao momento liberal, moderno, né? O início da modernidade, e a outra compreensão que já é uma tentativa de superação dessa contradição que vai trazer esse movimento liberal, que é a compreensão histórica. Porque eu não posso falar de cidadania, né, sem falar de sujeito, sem falar de pessoa. Né? Acho que a pessoa até antecede o sujeito. Mas a ideia de sujeito, ela vem se firmar, né, definitivamente na França com René Descartes em 1650. Ali, ele, numa tentativa de vencer o ceticismo, né, de vencer a dúvida absurda, ele, então, chega à conclusão que, no momento que ele está duvidando, né, dessa própria existência do sujeito, nessa própria existência dele mesmo, enquanto existente, ele passa a perceber que a dúvida é o material que ele tem para chegar à prova, à verdade de que ele existe. Né? Enquanto ele duvida, ele está num processo de se descobrir no próprio pensar. Mas ali há um sujeito solitário, solipsista, né, que não se dá conta do outro.
Porque esse sujeito se encanta com a própria razão. E no se Quase que a gente fosse uma máquina tentando compreender, né? Talvez nem é compreender, mas é uma máquina, é um processo para se dar conta de si. Né? Se dar conta de si conceitualmente. Não é se dar conta de si enquanto parte de um todo. Não. Uma realidade. É o se dar conta da sua própria existência sem dar conta dele no meio, né, com o outro. Então, assim, há ali o surgimento de um sujeito, né, que dá conta da própria existência, que dispensa, inclusive, a ideia do Criador. Né? Até ali, até René Descartes, tem uma ideia firme de comunidade, de Criador, que a parte não existe sem o todo, que essa parte só tem existência, só tem sentido dentro desse todo. Ali há um rompimento completo. Né? O sujeito não carece de outra coisa que não seja ele mesmo. Pronto. Né? Estava ali firmada a ideia de individualismo, de modernidade, e que o burguês vai apropriar disso. Só que, ao meu ver, essa ideia, esse conceito, essa visão de sujeito leva, como ele não se percebe com o outro, como ele não se percebe numa comunidade, leva a tudo que está ao seu redor a tornar objeto. O que não sou eu é objeto. O outro não existe porque é objeto do meu estudo. A gente até vinha conversando sobre isso, e nessa objetificação do outro e de tudo que está ao meu redor, o burguês, né, se dando conta disso, percebe que o outro também, como objeto, há uma despersonalização desse outro, né, ele passa a ser uma grande mercadoria. Um objeto a ser explorado. É um também. objeto a ser explorado na Revolução Industrial de 1750. É um objeto que eu posso explorar para o desenvolvimento. É um objeto que eu não preciso levar em consideração as suas demandas pessoais, as suas demandas enquanto coletividade. Então, há uma objetificação. Esse sujeito não dá conta de uma realidade que não seja ele mesmo. Isso, por si só, vai levar a inúmeras contradições. Isso, por si só, vai produzir um passivo de injustiça muito grande. Porque esse vai ser o material que o direito vai se apropriar. Esse vai ser o material que o direito vai se apropriar. É interessante porque... mas é um direito que visa sustentar, manter as coisas como estão e visa sustentar e manter um sujeito, né, livre, igual formalmente falando, né, visa manter um sujeito proprietário, visa manter um sujeito que não se interliga com o outro. Então, é um direito que também não dá conta da comunidade, que também não está preocupado com a comunidade. Né? E que eu posso dizer claramente aí que não há um direito que contemple cidadania. Ainda não tem um direito que contemple cidadania. É um direito que é demanda de um sujeito. Né? E por ser demanda de um sujeito, não leva em consideração esse outro. A própria matriz desse direito, inicialmente, é esse sujeito. Individualista. É uma revolução? É uma revolução. É uma revolução, é uma inovação, é uma ruptura, porque se você observar a história do direito aí, esse sujeito, né, que sujeita a própria vontade, que passa a ser ele o senhor da vontade, o fundamento do direito, é uma ruptura. Porque eu já dispenso a ideia de criador como o fundamento legítimo do direito. Sim. Então, há sim uma evolução, uma inovação, porque qualquer fundamento legítimo do direito necessariamente deve passar por esse sujeito. Mas a questão essa matriz, né, do direito, esse fundamento do direito, leva a contradições para o direito e que, consequentemente, leva a contradições para a comunidade. E para a política também, política, que poderia ser um espaço de construção de uma identidade coletiva. O direito aí vai esvaziar esse espaço político, né? Porque só há se ele reduz tudo a só o sujeito, só há espaço de transformação pelo direito. Sim. Heron, nós terminamos o primeiro bloco do nosso programa, então foi muito bom você trazer essa ideia para nós de cidadania, e muito atrelada ao individualismo que surge aí com as ideias cartesianas, principalmente na modernidade. E no segundo bloco nós vamos ver o que isso tem a ver com os problemas que nós estamos enfrentando hoje. Aguarda um minuto e nós voltamos com o segundo bloco.
Sempre que a senhora me vê na televisão, a senhora logo pensa: oba, tem produto de limpeza novo chegando. E tem. Só que este é um produto que vai deixar o seu filho de cara limpa e que vai acabar com toda a sujeira que as drogas estão querendo fazer com ele. Que é tão fácil de usar. Quer ver? Toda vez que aparecer alguém oferecendo drogas, a senhora pede pro seu filho usar as mãos e fazer assim para as drogas. Nós estamos começando aqui na TV Comunitária de Belo Horizonte o segundo bloco do nosso programa Palavra Ética. E neste programa nós estamos aqui conversando com o professor Heron Geraldo de Souza, que é filósofo e jurista. Mais jurista que filósofo. Mais jurista do que filósofo? Não, eu gosto, quando eu encontro pelos corredores, aí, que tem a oportunidade de encontrar alguma palestra com o professor Heron, eu gosto de ouvi-lo muito mais como filósofo. A filosofia tem nos ajudado mais do que o direito, porque nós nos vemos frustrados com tanta injustiça. Por exemplo, recentemente, aqui em Belo Horizonte, uma greve dos professores que se estende por mais de 100 dias. E eu fico triste quando vejo as pessoas falando, professor Heron, que há um prejuízo para os pais e para as crianças. Então, quando eu vejo que as pessoas não conseguem compreender do papel da educação como um bem de comunidade, aí eu fico triste. Quando eu vejo as intervenções na nossa cidade e tantas pessoas aí lutando por moradia, sendo ameaçados por decisões judiciais que nós não conseguimos compreendê-las dentro do direito, eu também prefiro a filosofia. Então, eu queria que nós já refletimos no primeiro bloco, como surge essa ideia do sujeito e essa autonomia do sujeito que vem para construir toda uma concepção, tanto do direito, quanto da política, autonomia, por exemplo, do voto e etc. E hoje, com toda a reflexão que nós fizemos, até pela falência da modernidade, de todos esses problemas que nós temos aí, de transformar sujeitos em mercadoria, o tecnicismo, né, o Deus ciência, que não dá conta de resolver, nós estamos num limite aí de catástrofes ambientais, nem vou me estender mais, que o tempo aqui deve ser seu. Como que nós podemos compreender cidadania? Hoje esses desafios, como, por exemplo, em Belo Horizonte, essa ameaça sobre uma comunidade, por exemplo, como a Dandara, de quase 5.000 pessoas, uma desvalorização da educação, como nós podemos compreender isso? Qual é o papel? Como vamos ser cidadãos? Então, a primeira coisa é romper também. Se o sujeito rompe, né, com a ideia de comunidade, se o sujeito rompe com a ideia do Criador, né, que passa a existir por si só, ele também produz, como a gente já falou, as contradições e um passivo, né, de contradições e injustiças que necessariamente deve ser rompido também. O Max Weber tem uma expressão para a modernidade que eu acho fabulosa. Ele fala: a modernidade é o tempo do desencantamento, né? É o desencantamento por completo. Porque, na verdade, há um desencantamento com relação ao místico, mas há também um desencantamento com a própria razão. Né? Essa razão que sustentou o sujeito também sustenta inúmeras contradições. Inclusive, sustentam a ideia de que não existe esse outro. Então, cidadania não se faz sem a presença de um outro, que é parte do eu. Não é um outro isolado. Então, no caso dos professores, os meios de comunicação, né, de comunicação, e talvez a gente pode até dizer meios de comunicação patrocinados, né, eles costumam identificar que a greve dos professores é um prejuízo, né, aos pais, é um prejuízo ao trânsito, é um prejuízo às crianças, mas não discutem que a greve dos professores é uma demanda do nós. Não é uma demanda deles, do outro, o professor, mas é uma demanda da comunidade. Então, o problema é superar essa ideia de que existe um sujeito isolado, que existe um eu sem o outro. Né? Cidadania passa necessariamente pela ideia do nós. Não existe cidadania com o eu, né, rompendo com o outro. Existe cidadania quando pudermos compreender que a demanda da comunidade que está sendo ameaçada pela estrutura de poder, está sendo ameaçada a ser expulsada, né, do seu lugar, é uma demanda, por incrível que pareça, minha.
que estou no meu apartamento, que estou no meu condomínio, é uma demanda minha. Então, eu preciso de um direito que coloque em evidência não só a minha propriedade, o meu carro, a minha igualdade, né, a minha liberdade, mas eu preciso de um direito, quando eu penso no Estado democrático de direito, quando eu penso que a política necessariamente é o lugar de debate, de construção do próprio direito, porque a gente tem uma ilusão que direito e política se separam, né? E não se separam mesmo. O La Salle, quando ele discute sobre a essência da Constituição, ele coloca claramente para a gente que o direito é resultado da soma dos fatores reais de poder. E quem são esses fatores reais de poder? São os bancos, a própria igreja, né? Eu tenho os militares. Então, assim, esses fatores reais de poder se articulam, e até La Salle, na minha leitura que eu faço com meus alunos, para La Salle, povo é grupo politicamente organizado, e eles, o que eles buscam? Buscam no Estado legitimar essas demandas políticas e mais, buscam no Estado a possibilidade do uso da violência. Então, eles vão para o Estado, se organizam politicamente em torno dos seus interesses e buscam no Estado a possibilidade do uso da violência. Então, o que é preciso? Da gente desmontar, né, esse direito e pensar o seguinte, que o lugar de construção do direito, primeiro, é na comunidade. Né? Segundo, que o direito só pode ser construído quando, um direito justo, o direito justo só pode ser construído quando levarmos em consideração o nós. Não dá para poder continuar discutindo direito numa perspectiva do sujeito, do indivíduo, sem levar em consideração a comunidade. Então, a demanda dos professores, a demanda da comunidade X ou Y, que está prestes a ser expulsada, é uma demanda do direito da comunidade. Então, assim, ou eu rompo com esse paradigma liberal, né? Ou eu rompo com esse paradigma, ou eu continuo produzindo um passivo de injustiça que não deixa surgir uma ideia de cidadania e, mais do que isso, não permite a cidadania avançar. Então, é preciso romper com isso para que se tenha cidadania. Porque cidadania é falar de nós, e não só falar do outro, que está separado de um eu. Falar de cidadania é falar de nós, né? Começar a perceber que o nós, e eu não quero aqui pensar que existe um projeto, né, maior, passando do tipo do nazismo, nada disso. Eu estou querendo chamar a atenção que se eu não levar em consideração as demandas, né, das minorias, né, que são impedidas até de se articular politicamente, aí o direito vai estar a serviço dos fatores reais de poder do La Salle, né? E é interessante porque esse direito aí não tem força normativa. Falava isso ontem com os alunos. Esse direito do La Salle, que está a serviço dos fatores reais de poder, ele não tem força normativa no sentido, ele não transforma a comunidade. Ele não mexe nas estruturas de poder. Né? Então, pensar num direito com força normativa, pensar num direito capaz de assegurar, né, a manutenção de uma comunidade no seu lugar, com a sua história, é pensar num direito com força normativa. Mas o direito só tem força normativa quando houver cidadania. Ô, Heron, mas apesar disso tudo que você está dizendo, o que a gente observa é que esse modelo ele tem sobrevivido há muito tempo. Quer dizer, nós temos pelo menos 500 anos, vou colocar assim, que toda a estrutura de Estado, por exemplo, que é a instituição política que vem com toda a força aí na modernidade, ele está estruturado em cima de família e propriedade e de um olhar bastante de mão única. É muito difícil, por exemplo, você chegar com um juiz, por exemplo, assistindo a entrevista com uma pessoa na TV comunitária que diz assim, mas como que pode um juiz, ele é uma pessoa, como que ele pode decidir dessa forma? Então, você também que é um professor de hermenêutica, com esse ordenamento que nós temos, de base individualista, bem desse sujeito solipsista, é possível hoje um juiz ele ter uma compreensão das demandas do nosso tempo, por exemplo, mandar despejar uma comunidade, pessoas que não têm para onde ir, quer dizer, o efeito colateral disso, ele é tão perverso que o direito perde a força, a própria força normativa, como você está me dizendo. Ele passa a estar a serviço, na verdade, do direito. O Weber também tem uma colocação sobre isso, e o Marx, né? O Weber vai falar que o fundamento do Estado aí é só a violência. É só a violência. Né? Esse direito
pensado a partir desse sujeito solipsista, pensado a partir dessa visão conceitual burguesa, né? É um Estado para a manutenção das estruturas de poder que tem como fundamento a violência, mais nada. Se o juiz, e é por isso que na sala de aula eu fico batendo na tecla, eu não estou aqui para formar técnico, né? Não estou aqui para formar técnico. E é interessante porque o concurso público pede técnico, né? A formação de juiz e depois alguém que tem o melhor desempenho. Técnico, né? Mas não tem outra coisa. Então esquece da dimensão da pessoa. Então se eu quiser um Estado justo, um direito justo, eu preciso de pessoas começando a pensar o que é justiça, tendo em vista aí essa comunidade. O que eu preciso romper com isso, com esse fundamento do Estado como violência. Agora, como que eu vou romper com isso? Quando eu trazer para dentro da sala de audiência pessoas e não demanda sobre propriedade. Né? Eu tenho que começar a ver aí que por detrás desse direito que assegura a propriedade, né? E aquele velho paradigma de que propriedade é algo abstrato que eu posso usar, gozar e dispor sem levar em consideração a sua dimensão histórica. O seu dever para com a sociedade, né, que te dá esse privilégio. Não tem, o esvaziamento do próprio sentido da propriedade. Propriedade tem sentido quando estiver a serviço. Eu tenho falado muito isso em sala de aula também. Toda vez que o direito de propriedade ele é visto dessa forma, ele virou privilégio. E o direito não acolhe privilégio, porque senão seria o fim da própria racionalidade moderna. Nós voltamos à pré-modernidade, não? Ou, pelo menos, não deveria acolher privilégio. Não é isso? Exatamente. Porque enquanto ele estiver acolhendo privilégio, o Sérgio Buarque já falava isso, né? Enquanto essa política do privilégio, essa política do patrimonialismo, ela é excludente. E ela não deixa, a burguesia, essas são palavras do Sérgio Buarque, fala, essa burguesia com esse sentido de propriedade, com esse direito de propriedade, que só visa o patrimônio, não tem um projeto que não seja para ela mesma. Né? Então não tem um projeto que abarque a sociedade, não tem um projeto que abarque a cidadania. Né? Heron, então eu poderia concluir que esse estado de violência que se institui, ele mata a cidadania. Ele não é, o que se exerce não é cidadania. Não se exerce cidadania, elimina a cidadania. Né? Elimina a cidadania porque ele faz acreditar que qualquer reivindicação política fora do processo, fora dos trâmites legais, é, na verdade, violência. Né? Esse Estado que se funda, que se mantém pela violência, leva, pelos meios de comunicação, nos leva a acreditar que qualquer atuação política cidadã fora do direito, fora desse direito que, na verdade, só legitima as estruturas de poder, é violência. A greve dos professores é uma violência às crianças, aos pais, mas não é uma atuação política. Greve é atuação política. É atuação política e não é só dos professores. É uma atuação política da comunidade. Né? Então, a gente está esvaziando a política e jogando para o direito. Por quê? Jogando para esse direito procedimental. Porque ali é mais difícil. Né? Ali é representação, ali é mais difícil porque não há espaço de mobilização política, não há espaço de deliberação, de conversa. Não se faz direito sem conversa. Mas a ideia é que se deve fazer direito no procedimento, sem conversa, sem debate. Isso não é cidadania. O direito se torna meramente formal. Bem, então nós chegamos, Heron, aqui ao final de mais um programa. Eu queria muito te agradecer essas luzes que você traz para nós. Não é ilustração, não. Pode ser luzes, assim, na melhor concepção da palavra. Não com esse racionalismo, né, que não constrói, né, uma racionalidade desatrelada de uma realidade que nós estamos vivendo. Então, eu te agradeço aqui a participação e já está convidado para em outros momentos aqui, você que é um estudioso, nos trazer tantas reflexões aqui que nos ajuda a compreender os problemas, os desafios que nós temos pela frente. Quero agradecer também aqui, Thales, Bruno, Didi, nossa equipe aqui da TV Comunitária, que nos propiciam condições para fazer esse programa. E principalmente aos nossos telespectadores, que podem nos assistir pelo canal 13, pelo canal 6 e também pela internet, www.tvc.bh.com. Até o próximo programa e muito obrigada.